Infelizmente, a gente tem muito pouca educação financeira no Brasil e a galera esbarra com um conceito simples, mas mega importante, que é o que são juros simples e juros compostos. A definição é relativamente simples, que os juros simples incidem juros somente sobre o montante e nos juros compostos incidem juros sobre o montante inicial e também juros sobre juros, são os famosos juros sobre juros. Só que falando assim matemáticas, cara, eu concordo que fica um pouco complexo. Então eu, como um bom professor, eu decidi literalmente desenhar para você. Então vem aqui comigo para a tela e para mim a forma mais fácil de desenhar isso aqui é a gente fazer uma tabela onde a gente pode comparar a evolução dos dois, depois a gente pode até brincar e desenhar um gráfico. Então imagina que a gente tem as seguintes informações. A gente tem aqui uma taxa de juros. Eu vou colocar uma taxa de juros de 1% aqui, vai facilitar a nossa vida. A gente tem um aporte inicial, vou colocar aqui R$1.000 para facilitar a nossa vida. E a gente tem aqui uma tabelinha que a gente vai colocar dos juros simples. E a gente vai ter uma tabelinha que a gente vai colocar aqui os juros compostos. Qual que é a grande diferença? É que os juros no simples vão incidir sempre sobre o aporte inicial. Nos juros compostos vão incidir sobre o aporte inicial e mais os juros que a gente foi tendo, né? 1% sobre R$1.000, a gente vai ter 10, né? Então, se a gente está falando que os juros vão incidir somente sobre os aportes iniciais, vai ser sempre 1% sobre os R$1.000. Então, vamos fazer um exercício aqui com 5 períodos. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai dando um pouco de cara para nossa tabelinha maluca aqui, né? Então a gente vai ter 5 períodos para a gente ver qual que vai ser a diferença do juros simples para os juros compostos, né? A minha caneta não está me ajudando muito bem aqui, mas vamos só apagar aqui, ó. Beleza, né? Então vão ser sempre R$10. R$10 aqui, R$10 aqui. E aqui a gente tem mais uma linhazinha aqui que bugou. Vamos ter sempre R$10, R$10 e R$10 de juros, né? No final de todos esses períodos aqui a gente vai ter R$50 de juros. Quando a gente fala de juros compostos, vai incidir sobre este aqui e mais sobre os juros. Então no primeiro período vai ser igual, a gente vai ter R$10 de juros. Só que no segundo período a gente vai ter os juros que vão incidir sobre os R$1.000 mais os 10 de juros. Então não vão ser só 10, porque a gente vai ter os juros incidindo sobre R$1.010. Então 1% sobre R$1.010, a gente vai chegar aqui com R$10,10. No segundo, a gente vai ter os juros que vão incidir sobre R$1.020 com 10. Então a gente vai ter aqui um juros de R$10,20. A gente vai ter juros sobre R$1.030 com 20. Vamos ter aqui, ó, R$10,30. E aí depois a gente vai ter juros sobre R$1.040 com 50 aqui. E olha que louco, aqui a gente começa a ter um efeito que a gente vai ter juros sobre R$10,41. Então repara que aqui a gente começou a ter juros sobre uma casa decimal. E aqui a gente começou a ter juros sobre a segunda casa decimal. Então a essência é basicamente essa, que a gente vai ter juros sobre juros. E a grande diferença é que se a gente plotar isso num gráfico, né, vou pegar aqui uma reta um pouco mais régua, né? Se a gente estiver falando dos juros simples, né, vou botar aqui em verdezinho, né, os juros simples, eles vão crescer de forma linear. Então, os juros simples vão crescer sempre desta forma aqui. Quando a gente fala aqui dos juros compostos, quando a gente fala aqui dos juros compostos, a gente vai ter juros sobre juros sobre juros. Dessa forma, eles começam de uma forma muito parecida, né? Eles começam aqui, ó. Percebe que nos primeiros períodos eles crescem iguais. Depois, os juros compostos vão crescer cada vez mais rápido. É basicamente o juros sobre juros sobre juros sobre juros. E como eu sei que a maior parte da galera que me acompanha aqui está estudando para uma prova de certificação, eu deixei um exemplo aqui bem legal para a gente fazer juntos, para a gente entender a diferença no longo prazo. Então, calcule o valor de uma aplicação de R$10.000 pelo prazo de 30 anos com uma taxa de juros de 1% ao mês. Qual será o valor futuro a juros simples e a juros compostos?
Se a gente pegar os 10 mil reais, 10 mil vezes 1%, a gente vai saber que são 100 reais. A gente vai multiplicar esses 100 reais vezes 30 anos, vezes os 12 meses, né? Então, 30 vezes 12, a gente vai ter aqui um prazo de 360 meses, vezes os nossos 100 reais. A gente vai ter aqui, de juros, basicamente 36 mil reais, mais os 10 mil reais iniciais, a gente vai ter aqui um montante total de 46 mil reais. Se a gente estiver falando aqui dos juros simples, né? Agora, se a gente estiver falando de juros compostos, a gente vai ter o juros de forma exponencial. Quando a gente fala da forma do juro simples, a forma é o presente valor é igual ao futuro valor, que vai multiplicar o taxa de juros vezes o prazo. Quando a gente fala dos juros compostos, a gente vai colocar isso aqui na potência. Então, a gente vai ter que o presente valor é igual ao futuro valor e vai multiplicar 1 mais a taxa de juros no prazo. Então, ele vai exponenciar. Para isso, a gente vai usar HP12C para facilitar a nossa conta. Então, vamos chamar HP12C aqui, ó. A gente vai usar a forma de presente valor e futuro valor. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. A gente vai dar um F-clear, vamos colocar 2 casas decimais. Então, a gente vai ter 10 mil reais, é o nosso presente valor. 1% é a nossa taxa de juros, 360 é o nosso período, a gente quer saber qual é o futuro valor. Olha o absurdo que é a diferença que a gente tem aqui. Em juros compostos, nós temos aqui um montante de 359.496,41, frente a meros 46 mil reais do exemplo anterior. Então, percebe que esse conceito aqui é super importante para a gente pensar no longo prazo. E quando a gente pensa em longo prazo, uma das coisas mais óbvias que a gente pensa para pensar numa aposentadoria, para a gente investir para longo prazo, é previdência privada. E como eu sei que a maioria de vocês aqui está estudando para uma certificação financeira, eu preparei uma mega revisão sobre previdência privada que vai te ajudar a entender esse aqui e vários outros conceitos importantes para a tua prova.